Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Os movimentos sociais populares do campo e da cidade estão na luta para conquistarmos despejo zero. Todo despejo é cruel, desumano, execrável, é desintegrador de sonhos e de direitos. Durante a pandemia, pior, inadmissível. Preste tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, e também via internet pelo programa Palavra Ética, para refletir com você hoje sobre a necessidade de despejo zero para salvarmos vida. Nos últimos 15 anos, na luta pela terra e pela moradia na cidade, tenho ouvido muitas mães que, com olhos vertendo lágrimas e voz embargada, desabafam dizendo: Frei Gilvander, não suporto mais a pesadíssima cruz do aluguel e a humilhação que é sobreviver de favor, sem liberdade e sendo peso nas costas de parentes. Outras mães dizendo: minha família já foi despejada 3 vezes por estar sem poder pagar o aluguel há 6 meses. Estou aqui com mais 3 contas de energia e 3 de água sem poder pagar. Estou com o pagamento do aluguel atrasado de novo, já por 3 meses, pois estou desempregada. A CEMIG e a Copasa já cortaram minha conta de energia e água. Outras mães dizendo: aluguel come no prato da gente todo dia. Dói-me muito o coração ter que retirar alimento da boca dos meus filhos para pagar aluguel, para não ser despejada. Como posso sobreviver na rua com meus filhos pequenos, sendo eu mãe e pai? Outras mães dizem: uma pessoa, uma família sem moradia é como um pássaro que voa, voa, se cansa e não tem onde se assentar. Na minha infância, eu morei em casa de pau a pique, coberta de palha de coqueiro, com paredes de barro. O risco de barbeiro nos transmitir o Trypanosoma cruzi era muito grande. No interior do Brasil, muita gente morreu da doença de Chagas. Já experimentei no meu próprio corpo o que é sobreviver sem terra e sem moradia digna. Diante desses clamores que interpelam nossa consciência, 15 anos atrás, ajudei várias famílias no varejo a pagar contas de água, de energia, a pagar vários aluguéis. Mas logo descobri que problema social não pode ser combatido apenas com solidariedade, ajudando as pessoas individualizadas. Seria enxugar gelo, tranquiliza a consciência de quem doa, gera dependência em quem recebe ajuda, mas não resolve pela raiz o problema social. Por isso, sentindo compaixão dos sem terra e dos sem teto nas cidades, indignado diante da tremenda exploração da pessoa humana, abraçamos também a luta pela moradia digna, própria e adequada. Luta por terra na cidade, pois ainda não inventaram um jeito de construir casa no ar. É preciso, no mínimo, um pedacinho de terra para fincar as bases da moradia. No Brasil, a superexploração do capital, violentando a dignidade da classe trabalhadora, se embasa no aprisionamento da terra e da moradia em propriedade privada capitalista. Não é à toa
que se reproduz há 520 anos a iníqua estrutura fundiária pautada no latifúndio, sem nunca ter sido feito nenhum tipo de reforma agrária no nosso país. A latifundiarização no Brasil só cresce, injustamente. Apenas 2% de proprietários controlam 50% da terra, o que oferece condições materiais objetivas para que o agronegócio se dissemine, asfixiando a agricultura familiar e enxotando o povo camponês para as periferias das cidades. Encurralado pelo latifúndio, milhões de camponeses foram, nas últimas décadas, expropriados e expulsos do campo, o que causou um tremendo êxodo rural. Ao chegar à cidade, o camponês percebe que a terra também está aprisionada nas garras dos empresários especuladores. No Brasil, segundo dados do IBGE, mais de 70 milhões de pessoas pagam aluguel, mais de 30% da população. O déficit habitacional está em torno de 7 milhões e 800 mil moradias. No campo, resistem mais de 4 milhões de famílias sem terra. Nas periferias das grandes cidades, 25% da população brasileira sobrevive em favelas que são, na verdade, novas senzalas, lugares de resistência. Por exemplo, em Minas Gerais, nos últimos 13 anos, mais de 70 mil famílias foram para ocupações urbanas. Outras milhares de famílias continuam no campo, dando função social à terra em ocupações de sem terra ou em retomadas de áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, quilombolas e muitos outros povos e comunidades tradicionais. Não bastasse essa situação de precariedade nas ocupações do campo, das cidades e das favelas, verificamos também que está crescendo de forma vertiginosa o número de pessoas em situação de rua. Segundo a Pastoral do Povo de Rua, estima-se que atualmente quase 500 mil pessoas estejam nesta situação. Com cidades cada vez mais empresariais, os pobres estão sendo expulsos para as periferias das regiões metropolitanas. A injustiça está sendo imensa e a classe dominante reproduz, no Brasil, uma grande sexta-feira da paixão, cotidianamente. Na luta das ocupações por moradia e por terra, eu já acompanhei muitos despejos. O terror que a tropa de choque causa nas crianças, nas mães, nos idosos, nas pessoas deficientes é como uma punhalada. Dói muito ver ser destruída a casinha construída igual João de Barro, pouco a pouco, nos finais de semana e à noite, porque durante a semana as pessoas estão trabalhando para os patrões. É mentira dizer que a polícia militar não faz despejo, que só está ali para apoiar o oficial de injustiça no cumprimento de uma decisão judicial. Sem polícia, o oficial de injustiça não consegue cumprir uma decisão que manda jogar as pessoas na rua. Já vi o caveirão da Polícia Militar no despejo da ocupação Eliana Silva, em Belo Horizonte, em maio de 2012. Já vi helicóptero da PM fazendo voos rasantes com policiais com metralhadoras apontando para as famílias. Já vi a tropa de choque jogando bomba de gás lacrimogêneo no povo que pacificamente luta por um direito constitucional. Já vi tratores e retroescavadeiras derrubar centenas de casas em ocupações. Já vi que a tensão causada por decisões judiciais pró-despejo tira o sono das pessoas
adoece muita gente, mas também faz crescer a indignação diante das injustiças. Já vi motorista de trator ser ameaçado de prisão caso parasse de derrubar casas nas ocupações sob despejo. Já vi policial dar tiro numa menina de 13 anos a queima-roupa em despejo em Mário Campos, Minas Gerais. Já vi cavalaria da Polícia Militar passar galopeando sobre o povo que bloqueava o trânsito diante da cidade administrativa em Belo Horizonte. Já vi um soldado da cavalaria dar uma espadada no rosto do Dinei. E pior, a cavalaria voltou em disparada e passou por cima novamente do Dinei, companheiro de ocupação, que estava caído com o rosto ensanguentado. Os cavalos evitaram pisar no Dinei na volta. Em 1999, a tropa de choque da Polícia Militar de Minas matou Helder e Eronildes, integrantes da ocupação Bandeira Vermelha, em Betim, durante tentativa de despejo. O povo não recuou e o governador de Minas, após a polícia assassinar os dois, mandou a tropa de choque recuar. O povo levou o corpo de Eronildes para ser velado dentro da prefeitura de Betim. Dia 19 de junho de 2015, a tropa de choque da Polícia Militar de Minas bombardeou mais de 3.000 pessoas das ocupações da Isidora, aqui em Belo Horizonte, enquanto o povo marchava pacificamente rumo à cidade administrativa. Mais de 40 pessoas foram presas e mais de 90 feridas. Uma bomba jogada do helicóptero da PM caiu no colo de uma criança de 7 meses da ocupação Esperança. Subitamente, a mãe retirou a criança do carrinho de mão e a bomba explodiu no asfalto. Por um triz, a Polícia Militar de Minas não matou uma criança de 7 meses, ao reprimir aqueles e aquelas que lutam por moradia necessária. Todos esses crimes continuam impunes. Direito à terra e à moradia são direitos básicos e fundamentais para ancorar a conquista de outros direitos, tais como educação, saúde, trabalho, paz. O Papa Francisco, sabiamente, cunhou a expressão terra, teto e trabalho. 3 T's, ao exigir corajosamente de todos os governantes, dizendo o Papa que nenhuma família, nenhuma pessoa fique sem terra, sem moradia e sem trabalho com direitos respeitados. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a reintegração de posse do povo indígena Xoclém, em Santa Catarina, até o fim da pandemia. O risco de novas reintegrações de posse em meio à pandemia agravaria a situação dos indígenas. Escreveu na decisão o ministro Fachin, abre aspas, que podem se ver repentinamente aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. Escreveu Fachin na decisão. Eis um passo e o rumo a ser seguido. Pelo exposto, exigimos do Estado brasileiro, dos poderes judiciário, legislativo e executivo, despejo zero. Durante a pandemia, nem pensar. Cessem os despejos. Parem de despejar. Isso é o justo, humano, ético, moral e parte do necessário para salvar vidas. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você um pouco da luta que está acontecendo no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil para conquistarmos despejo zero. Espere aí e voltaremos já já.
2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Quero continuar socializando com você um pouco mais de luta para conquistarmos despejo zero, porque todo despejo é cruel, desumano, execrável, é desintegrador de sonhos e de direito. Morar dignamente é um direito e durante a pandemia despejar é posição genocida. Somos um povo de gente, somos um povo de Deus. Queremos terra na terra, já temos terra no céu. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, e também via internet pelo programa Palavra Ética, para refletir com você hoje sobre a necessidade de despejo zero para salvarmos vida. No Brasil, a superexploração do capital, violentando a dignidade da classe trabalhadora, se embasa no aprisionamento da terra e da moradia em propriedade privada capitalista. Com cidades cada vez mais empresariais, os pobres estão sendo expulsos para as periferias das regiões metropolitanas. A injustiça está sendo imensa e a classe dominante reproduz, no Brasil, uma grande sexta-feira da paixão, cotidianamente. Felizmente, toda opressão gera clamores e lutas por libertação. Em Belo Horizonte, nos últimos 13 anos, mais de 30 mil famílias foram para 119 ocupações e construíram na raça e de forma coletiva mais de 30 mil moradias de alvenaria. São mais de 120 mil pessoas em processo de libertação. A posição dessas 30 mil famílias garantiu a eleição do atual prefeito da capital mineira. De fato, político que não apoia a luta por terra ou por moradia não tem futuro. Se essas 30 mil famílias tivessem pagando aluguel, em média, R$ 600 por mês, estariam pagando por mês 18 milhões de reais. Por ano, 216 milhões de reais. Em 13 anos, já teriam repassado para imobiliárias e para quem vive de aluguéis 2 bilhões e 808 milhões de reais. Imagine o que os especuladores e donos de imóveis alugados não lucram com mais de 70 milhões de pessoas pagando aluguel no Brasil. Conclusão: se zerar o déficit habitacional e o Estado honrar o preceito constitucional do direito à terra e à moradia, a máquina de acumular capital entrará em pane e a desigualdade social será diminuída. Direito à terra e à moradia são direitos básicos e fundamentais para ancorar a conquista de outros direitos, tais como educação, saúde, trabalho, paz. Toda reintegração de posse, que na prática é despejo, é uma desintegração de sonhos e de direitos. Dom Pedro Casaldáliga repetia sempre: malditas todas as cercas. Temos que acrescentar: malditos todos os despejos. O Brasil é um dos 193 países membros signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, que considera o direito à moradia necessidade básica do ser humano e um direito inerente à pessoa humana. Apesar de a Constituição de 1988 ter como princípio basilar
o respeito à dignidade da pessoa humana, foi preciso muita luta popular para inscrever no artigo 6º, através da Emenda Constitucional número 26 do ano de 2000, o direito à moradia no rol dos outros direitos sociais. Segundo tratados internacionais que tem o Brasil como signatário, deve-se evitar ao máximo fazer despejo. Só em último caso, após se encontrar alternativa digna e prévia. Apenas Bolsa Moradia ou auxílio aluguel não é alternativa digna, pois não garante uma moradia digna. Friso que a alternativa deve ser prévia, segundo o princípio chave por chave, ou seja, o poder público deve oferecer moradia digna prévia para que a família leve para lá seus poucos pertences. Jogar pessoas na rua é injusto, é cruel, é desumano, é matar de muitas formas, é política fascista, é genocida, é absurdo dos absurdos. Quem tem terra, moradia confortável e ainda recebe injustamente auxílio moradia de quase R$5.000 por mês, não tem o direito de mandar demolir as casas dos pobres nas ocupações, seja no campo ou na cidade. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a reintegração de posse do povo indígena Xoclém, em Santa Catarina, até o fim da pandemia. O risco de novas reintegrações de posse em meio à pandemia agravaria a situação dos indígenas. Escreveu na decisão o ministro Fachin, abre aspas, que podem se ver repentinamente aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. Escreveu Fachin na decisão. Eis um passo e o rumo a ser seguido. Pelo exposto, exigimos do Estado brasileiro, dos poderes judiciário, legislativo e executivo, despejo zero. Durante a pandemia, nem pensar. Cessem os despejos. Parem de despejar. Isso é o justo, humano, ético, moral e parte do necessário para salvar vidas. Hoje é dia 5 de agosto de 2020. Eu sou Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, e eu quero aqui publicamente, mais uma vez, clamar às autoridades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao governador de Minas e à Assembleia Legislativa, a todas as autoridades, para não realizarem o despejo já anunciado pelo tenente-coronel Afrânio Alfenas, no sul de Minas, despejo de várias famílias do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais, no sul de Minas, precisamente no município de Campo do Meio, no quilombo Campo Grande, onde cerca de 500 famílias sem terra do MST ocupam as terras de um mega latifúndio, a ex-usina Ariadnópolis, que estava abandonada lá há décadas e décadas. Eu, Frei Gilvander, sou testemunha nos últimos 15 anos, acompanhando de perto, sou testemunha da legitimidade e da justeza da luta do MST. É um absurdo dos absurdos despejar famílias do MST no quilombo Campo Grande, nas terras da ex-usina Ariadnópolis. Por 1000 motivos. Primeiro, porque toda reintegração de posse, todo despejo, é uma desintegração de sonhos e uma desintegração de direitos. Segundo, porque aquela mega propriedade fundiária lá estava totalmente abandonada, sem cumprir a sua função social. E a Constituição diz que propriedade só é legítima se cumprir a sua função social.
As famílias do MST estão lá dando função social para aquela terra, né, estão produzindo em sistema de agricultura familiar, na linha da agroecologia, gerando alimentação saudável e fortalecendo a economia do município de Campo do Meio e região. No meio dessa pandemia, em muitos estados do Brasil, o MST, por amor ao próximo, acampados e assentados, doando alimentos produzidos nos assentamentos para as comunidades da periferia que estão em extrema vulnerabilidade social. Ao fundo aqui eu tenho um sem terra colocando a bandeira do MST na cruz. Não pode continuar crucificando os sem terras. A mãe terra precisa ser partilhada, socializada e democratizada. Uma das raízes, uma das causas principais da iniquidade, da violência social que campeia no nosso país é essa estrutura latifundiária, é esse sequestro da terra em poucas mãos gananciosas. Latifúndio é uma coisa satânica, diabólica. Deus, nas ondas da evolução, quando criou a Mãe Terra, os biomas, o ser humano, quando criou todas as criaturas, o Deus da vida não passou escritura de terra para ninguém, não passou registro de terra para ninguém, não fez cerca. A terra é um bem comum, a terra é herança de Deus. Nós devemos ser cuidadores, jardineiros, administradores, como os povos indígenas ou quilombolas, apenas usar a terra para usufruto e não como mercadoria. Eu venho aqui reforçar o clamor contra esse despejo já anunciado injustamente e covardemente para o próximo dia 12 de agosto agora, de famílias do MST no sul de Minas. Ao fundo também eu tenho aqui a passagem bíblica do bom samaritano, um artista africano de Marrocos que pinta todos os personagens bíblicos na cultura africana. Então, um bom samaritano negro acolhendo o irmão ferido, assaltado, e outros lá, o levita e o sacerdote, que deram volta, e insensíveis, cruéis, indo embora e deixando o irmão assaltado no meio da estrada. Até o Conselho Nacional de Justiça já expediu recomendação dizendo que em tempo de pandemia não é hora de despejar, né? Todo despejo é desintegração de sonhos e de direito. Não pode fazer nem esse despejo do MST no sul de Minas e nenhum despejo, nem em Minas Gerais e nem no Brasil. Por despejo zero, clamamos. E com esta paz inquieta, eu quero aqui do fundo do meu coração fazer um pedido. Quero pedir, implorar, clamar ao governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a todas as autoridades envolvidas, para que cessem os despejos durante a pandemia. Parem de despejar, porque se todo despejo, toda reintegração de posse é uma desintegração de sonhos, é uma desintegração de direitos, despejar durante a pandemia é matar de várias formas, é crueldade, é desumano. Clamo aqui, em nome de milhares de famílias em Minas Gerais e em todos os estados brasileiros que infelizmente estão sendo vítimas de despejos, reintegrações de posse que estão acontecendo agora. Por exemplo, para o próximo dia 12 agora de agosto de 2020, o tenente-coronel Afrânio, lá de Alfenas do sul de Minas, já anunciou que fará despejo de famílias do MST em Campo do Meio do sul de Minas. Parem esses despejos. Tem também 700 famílias da ocupação Professor Fábio Alves, aqui em Belo Horizonte, na região do Barreiro. Há 2 anos construíram já mais de 500 casinhas de alvenaria com plano urbanístico. Estão criando uma comunidade, um lugar bom de se viver. Tem a ocupação Cidade de Deus em Sete Lagoas e muitas outras, centenas de ocupações em Minas Gerais, milhares no Brasil. Então eu quero aqui, em nome do respeito à dignidade da pessoa humana, clamar ao governador de Minas, ao presidente do tribunal, à Assembleia Legislativa, para que aprovem em regime de urgência
leis ou determinação. Enquanto durar a pandemia, não pode haver despejo. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por todos os direitos humanos fundamentais. E até o próximo Palavra Ética.